Se vocês perguntarem para mim qual é a minha maior inspiração, quem é a minha maior referência, eu digo que é minha mãe e meu pai. São extraordinários. A minha mãe era do candomblé. Toda a família da minha avó praticamente vivia esse mundo. Minha mãe com 9 anos de idade. Minha mãe, quando nasceu, foi oferecida a Maria Conga. Com 9 anos de idade, ela já dava consulta dentro de um terreiro. Caramba. Minha mãe passou 30 dias dentro de um rancol. Tá. E aí, no dia da festa, que minha avó ia tirar ela de lá, no dia da festa, porque ele dá uma festa depois desses 30 dias, no dia da festa, minha avó tirou ela de lá. E daí, né, o inimigo disse que ia matar e tal. Minha avó foi para a Universal. Eita. Deus começou a trabalhar na libertação da família, trabalhando na libertação da minha mãe. Minha mãe também procurou, depois que já estava casado com meu pai. Minha irmã nasceu, a minha mãe ofereceu minha irmã para Mulambo. Eita. Então você vê a raiz, né, que eu vim. Começou o trabalho de libertação na vida da minha mãe, né, da minha avó, depois da minha mãe. E aí deu trabalho, minha mãe, hein, cara? Ela fala até hoje. Ela fala, eu dei muito trabalho para aquele pastor. Porque o demônio saía da minha mãe para minha irmã. Saía da minha irmã para minha mãe. E aí se converteram. Enfim, vamos... Minha mãe se converteu. Você já era nascido. Isso. Eu nasci cheio de problema, cara. Você acredita nisso? Sim. Eu nasci com laringomalácia. Eita. O que é isso? Eu não conseguia respirar. Era tudo fechado. Caramba. E aí, pela falta... pela dificuldade que eu tinha de respirar, pela falta de oxigênio que eu tinha, o meu peito ele começou a crescer. E aí ficou, como chamam de peito de pombo, né? Estufado. Eu nasci com essa doença. E foi um processo muito grande, cara. Muito grande. Eu não era nem para falar normalmente. Mas Deus me curou de tudo. De tudo, 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 tudo. Eu não tenho dificuldade para nada hoje. Caramba. Nada. A prova disso é que eu prego 50 minutos gritando, irmão. Aí os outros falam, por que grita? Eu grito porque eu fui curado, pô. Se eu não fosse curado, eu talvez não poderia gritar, e aí eu ia querer gritar e não ia poder. Então eu grito porque eu tenho pulmão, eu grito porque respiro. Né? Então passamos esse processo, respeito muito, admiro muito quem vem de berço evangélico. Não sei como seria se eu viesse do berço evangélico, mas eu vou falar agora da minha conversão, né? Aconteceu na vida da minha mãe se converteu, minha irmã, hoje minha irmã louva. Minha mãe é crente, né? Crente, pensa na crente, irmão. Crente de oração. Eu acho assim, quando a pessoa vem desse mundo, que ela conhece os dois lados, né? Eu acho que quando a gente tem uma oportunidade, a gente não valoriza muito, mas quando a gente não tem e a gente cria a oportunidade, né? A gente valoriza ela até o fim da nossa vida. E foi o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe veio do outro lado. E quando ela conheceu Jesus, ela falou, agora você é crente de verdade. Mulher de oração. O senhor também chegou a frequentar também, junto com a sua mãe? Não o que ela frequentava, né? Mas cheguei a viver no meio, assim, ambiente, da família, né? ainda da minha avó, no ambiente. Mas Deus, assim, nos deu essa oportunidade de conhecer Jesus, né? De conhecer a essência da vida. E aí, a minha conversão foi algo muito inusitado, porque eu ainda curtia o mundo, né? A minha mãe já era crente, eu ia à igreja com ela de vez em quando. O amigo do evangelho, não existe isso. Ou você é ou você não é. Né? Eu disse, o morro não é vomito. Ou é quente ou é frio. Mas eu era aquele amigo do evangelho. Quando eu precisava ir na igreja, né? Vou domingo para agradar minha mãe. Mas ia, o corpo estava lá. Né? Mas a mente, as intenções, né, não estavam ali. E eu até digo muito isso, né? Tem gente que está na igreja, mas não é igreja, irmão. Verdade. Tem gente que está ali, mas qual é a intenção?
Né? Qual é a motivação de estar ali? Você tá ali só porque tua mãe te leva, porque teu pai te leva, ou você tá ali porque teu pai disse que se você não for, ele não vai te dar o que você quer? Você tá no caminho errado, mais errado. Deus não tá recebendo nada seu. E aí eu ia dessa forma, né? Ia Quantos pra agradar anos, minha pastor? mãe. Desculpa, Aí eu já tinha os meus... Quando eu sofri esse acidente, minha mãe já era crente. Uns 14 anos. Eu fui à igreja de cadeira de roda. Né? Fui à igreja de cadeira de roda. Só que aí voltei a andar, voltei às minhas práticas. Né? Então, já ia à igreja, esse amigo do evangelho. Minha mãe e minha irmã, crente, eu e meu pai não. Minha mãe foi para uma igreja, começou a congregar numa igreja, orando muito, sempre orando muito, sempre orando muito. Meu pai se converteu e eu ainda no mundo. E a minha mãe sempre, cara, toda sexta-feira a igreja tinha uma saída para um monte, né? Que é um monte muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, que é o Raiz da Serra, em Santa Cruz da Serra. Eles tinham essa saída para o monte, era lá em Tinguá, na mata de Tinguá. Toda sexta-feira minha mãe chegava e falava assim, Deus mandou te avisar. Porque quando minha mãe estava chegando do monte, 11, meia-noite, eu estava saindo para a rua. Eu estava saindo para balada, saindo para curtir, né? A noitada. Então minha mãe sempre falava isso. Toda sexta-feira ela chegava e falava assim, Deus manda te avisar. Pô, tinha hora que eu falava, mas Deus só fala comigo nessa casa. Por quê? Mas era o carinho de Deus, o cuidado de Deus. E toda vez que a minha mãe falava, eu já fiquei frente a frente com a arma, assim, o cara falou, vou te matar. E das pernas tremer e eu lembrar, minha mãe falou, hoje. Né? Minha mãe falou hoje que isso ia acontecer. Então, aí eu já via o carinho e o cuidado que Deus tinha comigo. E aí, uma certa feita, teve um retiro espiritual dos jovens da igreja que minha mãe frequentava, minha mãe era congregada. Minha mãe, membro dessa igreja, fizeram um retiro para a casa de praia da minha mãe. Minha mãe e meu pai organizaram tudo, levaram os jovens todinho para a casa dela de praia. Só que eu já ia para essa casa de praia há 12 anos. Há 12 anos eu curtia o carnaval lá. Eu já tinha os meus amigos, já esperavam. Carnaval tá aqui, tô. Minha mãe disse assim, esse carnaval vai ser diferente. Não vai só a nossa família. Os jovens da igreja vão para lá. Vai ter um retiro dos jovens e vai ser na nossa casa. Falei, não vou. Não vou. Falei, vou fazer o que lá, mãe? Vou entrar lá um monte de jovem crente. Falei, se eu for, vai dar ruim. Vou chegar de madrugada, vou passar por cima deles. Não sei como eu venho da rua. Vou sair passando por cima de todo mundo, vou atropelar todo mundo. Não vai dar certo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui. E aí, minha mãe foi com os jovens. E eu admiro muito da minha mãe, que minha mãe nunca impôs o evangelho sobre a minha vida. Cara, é até emocionante falar, porque a minha mãe nunca me forçou isso. A minha mãe tinha... Eu falo que minha mãe é minha maior inspiração, porque minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. E ela sabia que a hora que eu encontrasse com Cristo, eu nunca mais ia querer largar. E ela foi dando corda. E ela foi deixando. Eu tenho marcas por causa disso, mas não são culpas da minha mãe. São coisas que eu quis viver. E que talvez se minha mãe também tivesse me obrigado à igreja, eu teria essas marcas até dentro da igreja. Eles foram para casa de praia, eu fui em Madureira. Comprei uma peruca de mendiga. Rasguei umas roupas que eu tinha da oficina, toda suja de graxa. Falei, vou passar o carnaval aqui, eu tenho que inventar alguma coisa. Eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz. Muito intenso. E aí fui. Me vesti de mendigo, fui pra rua. Primeiro dia de carnaval. Subi no trio elétrico. Tinha um bloco na rua Mercúrio, na Pavuna. Subi no trio elétrico, vestido de mendigo e tal. Aquela noite ali eu falei assim, cara, não vou ficar aqui não. Porque não era o que eu queria viver. Eu estava acostumado há 12 anos curtir um carnaval em outro lugar. E aí chamei um amigo e falei assim, vamos embora para a região do Lago? Vamos embora. Subimos na moto, botou uma mochila nas costas e a gente foi. Aí eu fui para casa, parei em Saquarema, porque a casa da minha mãe era em Arraial do Cabo. Parei em Saquarema, onde estavam os amigos, e aí falei com eles e tal, fiquei um pouco lá no carnaval de rua. Acho que nunca ninguém ouviu essas histórias, tá? Isso aqui é exclusivíssimo. Que maneiro. Nunca contei sobre isso.
Parei, curti o carnaval ali. E... Porque talvez tem gente que tá ouvindo a gente aí que acha que até que eu nasci em berço evangélico. É verdade. Né? Que eu sou crente desde que nasci. Não. Você vai ouvir coisa aqui que você nunca ouviu. Parei, curti o carnaval ali. E eu falei assim, cara, vou dormir aonde, mano? Na mesma madrugada que eu saí do bloco, foi a madrugada que eu fui. Parei em Saquarema, os amigos estavam ali de Saquarema. Eu falei, vou dormir aonde? E eu com a mochila nas costas, com roupa, um pouco de roupa. E aí eu falei assim, quer saber? Vou pra casa da minha mãe. Mas e os crentes que estão lá? E os jovens que estão lá? Fui. Cheguei lá, a galera tudo já dormindo e tal. Aí no outro dia, eu tava com a roupa, né? Eu levei a roupa. Que eu tinha arrumado pra sair no carnaval. A peruca de mendigo, a roupa toda suja de graxa, rasgada. Levei. Aí fui. No outro dia eu me arrumei pra sair. Isso os jovens da igreja lá, orando, louvando e tal. Mas era tudo muito diferente pra mim. Não era o mundo que eu vivia. Era assim, eu tava dentro de outro mundo, sabe? Eles estavam na minha casa, mas parecia que era eu que estava na casa deles. Fiquei um peixe fora d'água. E aí eu me arrumei para sair, junto com os amigos, que eram filhos de empresários lá, e a gente armava tudo para sair, tinha um carro. Vambora, vamos sair. Me vesti de mendigo. Nós fomos para o centro de Arraial do Cabo para curtir o carnaval, né? Pular o carnaval. Chegamos no centro de Arraial do Cabo, a polícia parou a gente, prendeu o carro porque esse amigo não tinha habilitação. Eita. E aí nós voltamos, esperamos um ônibus. Voltou pra casa. Voltei para casa. Pensa numa noite frustrada. Imagino. Agora vocês vão entender por que a noite foi frustrada. Os planos do diabo foram frustrados. Quando eu voltei, cara, que eu abri o portão, a galera gritou, a gente tava orando pra você voltar. Caramba. Desde a hora que você saiu. Cara, Caraca, que maneiro. é emocionante, cara, porque, assim, a igreja te abraça de uma forma que o mundo não te abraça. O evangelho, ele te abraça de uma forma que o mundo não te abraça. Jesus te abraça de uma forma que nenhum amigo pode te abraçar. Cara...